Vamos lá. Vou começar oficialmente, mas vocês me interrompam à vontade. Eu vou olhar aqui de vez em quando, mas para falar com vocês eu vou olhar mais para cá para vocês me verem melhor, né? Então, eu sou o professor Luciano, né? Eu trabalho com Olimpíadas de Matemática na verdade, eu trabalho desde que eu era aluno, porque aluno de Olimpíada de Matemática, trabalha muito, né? E eu ainda estava estudando como aluno e eu já estava dando aula, porque nesse meio de Olimpíada acaba acontecendo isso, né? Os alunos que têm destaque acabam dando aula para a nova geração que vai chegando. Então, eu, com 18 anos de idade, comecei a dar aula já de Olimpíada de Matemática. Hoje eu tenho 51, então eu perdi a conta, dá um pouquinho mais de 30 ainda. Eu tenho um pouquinho mais de 30 anos que eu faço esse tipo de trabalho e eu tenho um sonho. O meu sonho são 6 medalhas de ouro na IMO. Vocês já ouviram falar da IMO? Sim. Eu escrevi aqui umas coisas no quadro de teste, né? Mas deixa aí, né? IMO é a Olimpíada... Sim, né? Ouviram falar, né? É a Olimpíada Internacional de Matemática, é a mais importante Olimpíada de Matemática que existe. Mais importante até do que as universitárias, eu diria, porque é a que tem mais tradição, a que tem mais tempo que ocorre, né? Começou em 1959. E eu tenho esse sonho de 6 ouros na IMO para o Brasil, tá? 6 ouros na IMO para o Brasil. Por que eu tenho esse sonho de 6 ouros na IMO para o Brasil? Será que alguém consegue responder aí? Vocês sabem o que é IMO, talvez vocês possam, sei lá, especular. O sonho é meu, né? Como é que você vai saber? Mas enfim, a gente está batendo papo aqui. Então, por que vocês acham que eu tenho esse sonho? 6, Eu 6 acho, ah, eu acho que a gente já deve ter umas 3 ouros na Live. Você queira dobrar ou triplicar alguma coisa assim. legal! Boa, essa é uma boa hipótese, tá? Na verdade, a gente tem bem mais do que 3. A gente tem... A primeira foi do Nicolau, em 81. Depois teve o Ralph, que ganhou 2 em 86 e 87. Depois teve o Gugu, em 1990. Depois teve o Arthur, em 95. O Rui, em 98. Depois do Rui foi 2005 o Gabriel Bujocas. Depois, 2009 o Henrique. 2012 o Rodrigo. 2016 o... 16... Ai, tô perdendo. Talvez 16 ou... 16 o Pedro Lucas. E 18, 19 ou 20? Eita, o Pedro. E aí, já veio 2022, 2 medalhas de ouro na mesma competição, o Marcelo e o Olavo. E 2023, mais uma medalha de ouro do Matheus. Tá? Mas foi legal essa resposta, eu não vi o nome de quem respondeu, mas foi legal essa resposta, porque seria uma... Bom, é uma boa hipótese. Por que eu ia querer 6 ouros na IMO? Porque a gente já tem 3, eu quero dobrar, pode ser. E aí é bom para eu esclarecer qual é o sonho. O sonho é 6 ouros na mesma IMO, no mesmo ano. Esse é o sonho. Então, por quê? Alguém se arrisca? Por que meus sonhos são 6 ouros na IMO? Porque o senhor quer 6 ouros na IMO no mesmo ano. Isso. Mas por que 6? Por que esse número 6? Porque é o total de integrantes da equipe. É isso. Porque são 6 alunos brasileiros que participam da IMO. Se fossem 7 participantes brasileiros, eu ia querer 7 ouros. É isso. Esse é o motivo. 6 ouros na IMO, porque o Brasil participa com 6 alunos. E, quando eu comecei a falar nisso,
um monte de gente me chamava de louco. Não é possível. Você não está falando sério, né? Na verdade, eu sempre conto essa história, mas vocês não ouviram ainda. Eu vou contar de novo. Tem gente que está cansada de me ouvir contar essa história. Isso foi, se não me engano, 2002. Eu estava começando eu tinha estudado no exterior, voltei, então eu tinha voltado para o Brasil, eu estava começando a me envolver com os treinamentos da equipe brasileira na IME. E aí teve um ano, 2002 foi, que a nossa equipe estava muito boa, estava todo mundo empolgado, porque eram 6 alunos que já vinham tendo ótimos resultados e estava todo mundo animado. E aí, os colegas que estavam junto no treinamento, né, que geralmente esses treinamentos envolvem até hoje, né, cerca de 30, 40 alunos que treinam junto com a equipe. E aí o pessoal que estava no treinamento, os alunos começaram a fazer um bolão. Sabe esses... Como acontece na Copa do Mundo e tal, o pessoal fica fazendo um bolão, faz umas apostas da premiação, né? Como é que vai ser, como é que não vai ser. Aí o bolão funcionava assim, ó. Menção honrosa é 1 ponto, medalha de bronze 2 pontos, prata 3 pontos, ouro 4 pontos. Aí a gente tinha que apostar na pontuação total da equipe de acordo com esse critério, né? 1 ponto para medalha de 1 ponto para menção honrosa, 2 pontos para bronze, 3 para prata, 4 para ouro. Aí o pessoal ia lá fazia lá suas apostas, né? O pessoal apostava, acho que o Brasil vai fazer 10 pontos nesse critério, outro, o Brasil vai fazer 12 pontos e tal. Aí perguntaram se eu queria participar. Eu falei, sim, quero. Qual a sua aposta, professor? Adivinha qual foi a minha aposta? Quem tá ligado aí? O que eu apostei nesse bolão? Quem é que tá ligado? Ó, eu acho que você apostou 24, né? Que seria a nota máxima do grupo todo. Que é Exatamente. 4 dos 6 alunos. Eu apostei 24. Aí o aluno que estava anotando o negócio do bolão ouviu 24. 24? Não, peraí, professor, deixa eu explicar de novo como é que funciona. Eu falei, não precisa explicar de novo, eu entendi como funciona. 24 quer dizer 6 ouros. Essa é a minha aposta. Não, Luciano, fala sério, aposta direito. Não, eu vou apostar 24. Eu não tenho como apostar outra coisa. Eu sou um dos treinadores dessa equipe e eu sei o potencial que esses 6 alunos têm. Eu sei que todos eles estão prontos para ganhar uma medalha de ouro. Então, essa é a minha aposta. E eu vou encurtar a história, porque eu quero ouvir vocês, tá? Mas isso foi em 2002 e desde então eu venho dando uma palestra como essa que eu estou dando para vocês. Eu dou uma palestra parecida com essa na Semana Olímpica, que reúne os premiados da OBM, né? Da Olimpíada Brasileira de Matemática. E nessa palestra, desde que eu fiz essa aposta, eu conto a história da aposta e fico insistindo que a gente tem condição de ganhar 6 ouros. Mas no início, a maioria do pessoal falava, não, que maluquice, o que você não está dizendo? Né? Mas até esse mini histórico que eu contei para vocês já estão percebendo que o Brasil está cada vez mais perto disso. E agora o mais legal é o seguinte, que os alunos que me ouviam falar isso em 2002, muitos deles hoje são professores e estão repetindo isso para os seus alunos. Então, mais gente está comprando a ideia de que a gente tem condição de chegar nos 6 ouros na IMA. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu estou contando com você, né? Você aí que está me ouvindo, eu estou contando que você acredite também nesse sonho, para você ser uma dessas pessoas. Né? Para você chegar no nível de ser uma dessas pessoas que ganha uma medalha de ouro para o Brasil. Repara que ano passado, 2022, foi a primeira vez na história que o Brasil ganhou 2 medalhas de ouro na mesma competição. E 2016, eu posso estar errando a data, tá? Exata do Pedro Lucas. Pode ter sido 2018, eu posso estar confundindo. Mas foi a medalha de ouro do Pedro Lucas. Acho que foi 2016 ou 2018. Mas a medalha de ouro do Pedro Lucas foi muito especial porque o Pedro Lucas ficou em 5º lugar no processo seletivo da equipe brasileira para a IMA.
Até então, o pessoal que tinha ganhado medalha de ouro geralmente era o aluno brasileiro mais destacado nos processos seletivos, etc. Mas o Pedro Lucas quebrou essa tradição. Ele entrou raspando, porque detalhe, a nota dele para entrar na equipe foi muito parecida com a nota do 6º colocado e também do 7º, e se não me engano, do 8º. Querendo dizer o seguinte, teve aluno que não foi para IMO e que teve um resultado no processo seletivo parecido com o do Pedro Lucas. E o Pedro Lucas foi medalha de ouro na IMO. O que isso quer dizer? Que todos os alunos daquele ano tinham nível para ganhar a medalha de ouro. Isso foi um grande reforço, né, nessa nossa convicção, na minha e de outros treinadores da equipe, de que nós conseguimos chegar lá. É possível chegar lá. E aí eu pergunto para você, quem é que atinge esse resultado extraordinário que você quer atingir, né? E eu, como professor, desejo e incentivo os meus alunos a buscarem esse resultado extraordinário. Quem é que consegue esse resultado extraordinário? São os alunos mais inteligentes? O que você acha? Não são os mais inteligentes. São aqueles alunos que ficam estudando, aqueles alunos esforçados que não param de revisar a prova do ano anterior, ficam estudando toda hora, porque devido a esse estudo grande, você já tem uma noção do que é. E com essa noção que é uma base fundamental para você atingir uma medalha de ouro, você só vai completando o quebra-cabeça, você só vai fazendo as provas com o conhecimento que você teve da IMO dos anos anteriores, você deduz, pode parecer com a nossa. Aí você vai fazendo as contas, você vê que que os exercícios são parecidos com os dos outros, você compara, você faz aquela comparação. O do ano passado foi isso, parece muito com aquilo. E você vai fazendo comparações, entendeu? Você vai fazendo estatísticas de como vai ser o seu progresso. Aí você tira o ano. Olha, Pedro, eu estou impressionado com a clareza de ideias que você tem, né? Você tem uma opinião bem clara, bem informada sobre isso. Interessante. Alguém concorda, alguém discorda, alguém tem outra ideia, alguém tem certeza que, na verdade, são os mais inteligentes, sim, não é isso aí que... Professor, eu concordo particularmente, porque eu acho que não é questão de inteligência, é questão de esforço. Porque eu não sei realmente como funciona a IMO em si, né? Porque eu já ouvi muito pouco falar dessa Olimpíada, mas eu acredito que eles tenham um site com provas dos anos anteriores, como qualquer outra Olimpíada. Então eu diria que é quem vê o conteúdo, quem, como o Pedro falou, quem estuda mais e quem passa mais tempo se dedicando para aquilo. Porque os alunos que conseguem medalha são todos aqueles que têm um pouco, digamos, um pouco mais de facilidade com matemática. E não são só os mais inteligentes que têm isso. São os mais esforçados que conseguem. Interessante. Mais alguém? Mais alguma opinião? Eu acho que é uma combinação. Então, às vezes temos alunos inteligentes, mas que não se dedicam tanto, e outros que têm talento para matemática e treinam, né? Então, eu acho que tudo depende do esforço da pessoa, com certeza, mas também é importante a capacidade que ela tem. Excelente. Eu gostei muito das coisas que eu ouvi aqui. Eu vou comentar um pouco delas e dar a minha opinião para vocês pela minha experiência, tá? Eu acho muito perigoso um hábito que às vezes nós temos, para nós professores e às vezes as famílias têm, né, de atribuir resultados. Eu sempre tive cuidado disso com os meus filhos, né? Atribuir esses bons resultados a alguma característica inata nossa, como pode ser a inteligência, né? Existem várias diferentes definições de inteligência, né? É senso comum que existe algo que a gente consegue chamar de inteligência, né? Mas o fato real, observável, não só na minha experiência, como de vários outros professores e de vários outros profissionais, é que, independente desse nível de inteligência, ou de talento, ou de capacidade que você tenha, é impossível atingir resultados extraordinários
sem um esforço, que vocês falaram aí muito bem, mas é um esforço também extraordinário. Independente de você ter ou não algo que possa ser chamado de uma inteligência a mais, né? ou algum talento especial. O que eu sim posso dizer para vocês, e é uma tristeza, mas é algo que precisa ser dito, é que eu encontrei ao longo da minha carreira alguns alunos que se consideravam inteligentes, ou que aceitaram a ideia que foi passada para eles de que eles eram inteligentes. E, bom, até aí não é um problema. Tio, Até aí tem não... uma Oi? pergunta. Oi? Eu queria saber se alguma equipe, assim, não, tipo, de qualquer país, assim, não precisa ser brasileira, pode ser americana, alemã, qualquer uma. Já conseguiu 6 medalhas de ouro na história A resposta da é IMA? sim. A resposta é sim. E várias vezes, tá? Já teve várias equipes que conseguiram 6 medalhas de ouro de outros países. Você sabe Eita, eu tô te ouvindo cortado agora. Tá, eu vou... que Eita, ano tá ou ruim. é... Não, Acho que tá ele dando travou. para te ouvir, tá? Cortou muito. Vamos fazer o seguinte, eu vou completar o meu raciocínio e depois eu volto Achille, com deu para entender minha Fernando pergunta? e Marcelo. Não deu para entender sua pergunta. Vamos tentar Eu de novo. tá. Eu quero saber se alguma equipe né, de qualquer país já ganhou 6 medalhas de ouro na história da IMA. Já respondi. Deve ter cortado a minha resposta para você. A resposta é sim. Várias equipes de vários países já conseguiram isso, várias vezes. Não tão vários países assim, os países são poucos, mas já aconteceu várias vezes. Mas eu queria voltar no ponto que eu tinha colocado, porque eu falei que era uma tristeza o aluno acreditar que é inteligente. Não, só isso não é a tristeza. A tristeza é o seguinte, alunos que acreditaram que eram inteligentes e que, pelo fato de acreditarem nisso, acabaram não fazendo o seu melhor esforço. Essa que é a tragédia, na minha opinião, e que eu infelizmente, presenciei algumas vezes isso acontecer. Tá? Algum aluno que, por se entender inteligente, ele acabava se orgulhando de aprender as coisas com menos esforço, de conseguir bons resultados sem estudar tanto assim quanto alguns colegas. E, inevitavelmente, esse tipo de aluno acaba encontrando um desafio que fica além da capacidade atual dele. E aí, alguns, não todos, mas alguns, tomam a péssima decisão de, em vez de enfrentar o desafio que pode ajudá-los a trabalhar mais e aprender mais, eles acabam desistindo, voltam para a zona de conforto, voltam a frequentar ambientes ou participar de atividades nas quais eles já se destacam ou vão se destacar e acabam perdendo o seu potencial. E esses acabam não fazendo as coisas extraordinárias que eles poderiam fazer. E essa é a minha maior angústia como um professor, treinador de alunos olímpicos, é ver talento ser desperdiçado. É ver gente que podia fazer mais, que podia entregar mais e que acaba não fazendo, por diversos motivos, mas um dos motivos é esse, né? Então, por isso que eu, por exemplo, com os meus filhos, sempre que eles conseguem alguma coisa interessante, eu procuro enfatizar o trabalho que eles tiveram para atingir aquele resultado. Não algo do tipo, viu, filho, como você é maravilhoso, você é isso, você é aquilo, a gente tem que tomar cuidado com você, né? Porque aí a criança, né, o jovem pode acreditar, eu sou
E sabe um outro perigo disso, que também ocorre? Isso eu posso dizer que aconteceu comigo, tá? Porque eu corri esse risco, porque de criança, eu tive muita gente falando para mim que eu era inteligente, né? Que eu era isso, que eu era aquilo. E aí eu lembro que eu encontrava certas coisas difíceis e complicadas que eu não sabia fazer e eu ficava envergonhado. Porque era tanta gente me elogiando, que quando eu encontrava uma coisa que eu não conseguia fazer direito, lá dentro de mim, lá dentro mesmo, eu pensava assim, ai não, o pessoal vai descobrir que eu não sou tão inteligente assim como eles acham que eu sou. E às vezes dava aquela vontade de fugir. Não sei se algum de vocês já teve alguma experiência desse tipo, mas eu posso dizer que isso aconteceu comigo, de verdade, criança ainda, sabe? Eu lembro dessa sensação. Nossa, tá todo mundo dizendo que eu sou inteligente, mas isso aqui eu não sei fazer, eu não consigo, não chego nem perto disso. Ai, e agora? O pessoal vai descobrir que eu não sou tão bom assim, e aí, o que vai ser? Enquanto se a gente enfatiza a verdade, que a verdade é que todo resultado extraordinário vem do esforço, da dedicação focada em uma meta alta, isso vai trazendo boas referências para as crianças e jovens, e elas vão ver que, se eu quero atingir tal resultado extraordinário, o que eu tenho que fazer é o que o pessoal falou aí, é me esforçar, me dedicar, etc. Agora, tem um ponto que surgiu 2 vezes aí, de 2 respostas, eu já não me lembro do nome das pessoas, perdão. Mas eu preciso comentar esses pontos antes de continuar. Teve um ponto que foi, ver muita prova anterior, ver muita prova anterior. Até aí está perfeito, ver muita prova anterior, né? Mas aí surgiu, eu não lembro das palavras exatas, mas eu percebi que surgiu essa ideia de, eu estudo as provas anteriores e quando eu for lá fazer a minha Olimpíada, vai ter coisa parecida. É verdade, vai ter coisa parecida, mas uma Olimpíada como a IMO e os desafios, não só a IMO, os desafios extraordinários que você vai encontrar na sua vida, eles não vão ter essa característica de que vai ter alguma coisa que você vai lembrar que vai te ajudar. São desafios que você, na verdade, a sua principal tarefa, e essa, na minha opinião, é a principal mensagem que eu tenho para vocês, que eu já vou aproveitar esse gancho, é assim, quem tem o resultado extraordinário na IMO e em outras competições parecidas, você tem razão, a maioria de vocês que falou tem razão, é quem é mais esforçado, tá? Mas tem outro ponto, porque não é o esforçado que estudou tanto que quando chega na prova sabe tudo, não é. Estudou tanto que quando chega na prova as coisas são parecidas, não é. A IMO, por exemplo, que alguém falou que não sabia direito como funcionava, são 2 dias de prova, 4 horas e meia cada dia, para resolver 3 problemas cada dia. 3 problemas, 4 horas e meia no primeiro dia, 3 problemas, 4 horas e meia no segundo. Então, já dá para perceber que não são problemas que você vai ler e já vai saber fazer. Senão, para que te dá 4 horas e meia? Né? São problemas que, para conseguir resolver, você vai ter que errar durante a prova. Isso é o mais difícil. E os grandes campeões da IMO, eles são grandes campeões porque eles aprenderam a fazer isso rápido. Eles aprenderam a testar muitas ideias em pouco tempo. Eles escrevem rápido, eles pensam rápido, e eles são capazes de descartar ideias que não estão dando certo, ou que estão levando para um caminho muito complicado, e eles tentam outra coisa, eles buscam a ideia simples, que é uma chave disso. Você buscar as ideias simples. As ideias simples vêm da sua compreensão mais profunda do problema que você quer resolver. Isso você só consegue sofrendo. E ninguém gosta de sofrer, né? Essa é uma dificuldade, certo? Então, o que eu recomendo para você é você fugir do conforto, fugir da zona de conforto. É você lembrar que para você se tornar um campeão de verdade, você vai ter que ser capaz de, na hora da prova, na hora que você
está lá enfrentando os problemas que vão dar a sua medalha de ouro, você vai ter que aprender a lidar com esse sofrimento, com essa angústia que é não saber o que fazer. Você está com um problema diante de você e você não sabe o que fazer, você não tem uma ideia que resolva o problema. E aí, o que você faz diante disso? E um dos grandes segredos nesse momento é você fazer alguma coisa. E os grandes campeões fazem isso brilhantemente. Eu entrevistei vários, tá? Eu tive a chance de entrevistar alunos estrangeiros que não só ganharam medalha de ouro na IMO, mas que acertaram todos os problemas, que ganharam a pontuação máxima na IMO. Eu entrevistei mais de um desses alunos. Isso é algo fundamental que eles me falam. Aliás, todos eles, sem exceção, me disseram: eu dei um pouco de sorte. Todos. Mas repara, o que eles chamam de sorte? Eles chamam de sorte é que teve um problema lá da prova que a primeira ideia que eu tentei deu certo, aí eu ganhei tempo para fazer outros, etc. Mas essa sorte ela não é por acaso. Essa sorte é a sorte que vem de quem está muito bem preparado. Eu li em algum lugar que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Mas eu achei curioso, inclusive, a humildade que eles tiveram de me falar a palavra sorte, né? Não, eu dei sorte porque teve aquele problema que rapidinho eu fiz, e aí deu tempo de eu fazer os outros, etc, etc. Mas essa sorte vem porque todos eles, o que eles relatam é que eles ficam a prova inteira, às 4h30, escrevendo, né? Tentando alguma coisa, trabalhando, se esforçando. Ele não sabe o que fazer naquele problema. Ele inventa um problema. Os campeões fazem isso. Muito. Eu não sei fazer esse problema, mas eu vou inventar um problema parecido com esse, que seja mais simples, para ver se esse problema parecido, mais simples, eu consigo fazer, e se a ideia que eu vou ter nesse problema mais simples me leva a uma solução para aquele. A diferença é que boa parte dos outros alunos, os alunos brasileiros, eu mesmo pensando em problema, eu tenho esse hábito também, é normal, tá? Tem horas que a gente não sabe direito o que fazer, a gente para e fica olhando para cima, olhando para o teto. Tá? Eu não vou dizer que esses campeões nunca fazem isso. De vez em quando eles também fazem, param e olham para o teto. Mas o tempo que eles ficam parados olhando para o teto é bem menor do que o nosso. Essa que é a verdade. A maior parte do tempo eles estão experimentando com alguma coisa. Eles estão produzindo material que vai ajudá-los a ter outras ideias ou descobrir algum caminho para resolver o problema. Né? Então, o maior segredo é suportar essa angústia, esse sofrimento de não saber e continuar tentando, continuar experimentando o tempo todo de maneira rápida. Né? E aí, vocês vão querer perguntar coisas e eu já estou passando do horário, mas sobre isso, tá? Não deve ser tanto o caso de vocês, porque vocês já são alunos que já têm algum destaque, né? E para isso vocês têm que ser alunos focados. Mas aí você pode me dizer se eu estou enganado, se alguém de vocês tem problema de foco, né? Mas uma dificuldade que eu observo hoje em todos os alunos que eu vejo, os alunos que eu treino, alunos que chegam na IMBO, eu vejo que é uma dificuldade de todos eles. São esses aparelhos, eu tenho um aqui, tá aqui. São esses aparelhos malditos como esse que eu tenho aqui. Vocês já viram? Apareceu a foto. Né? Eita, peraí. Vocês entenderam, né? Um aparelho como esse aqui, né? Esses aparelhos aqui, que oferecem muitas distrações, né? E qual o problema? Quando você está acostumado a ficar o tempo todo pendurado com um aparelho desse, e o que eu observo é isso. Muitos jovens têm esse hábito de ter o aparelho perto e ficar toda hora verificando mensagem, olhando coisa. Isso faz com que
o tempo que você fica focado numa mesma coisa diminui muito. E aí, quando você se coloca numa situação em que você precisa ficar um bom tempo focado, você tem uma síndrome de abstinência. O seu cérebro não está tão acostumado a isso. Então, é fundamental. Se você ainda não faz isso, se você faz, parabéns. Tá? Isso é uma mensagem boa para os pais também, né? Crianças mais jovens, isso é um papel que os pais podem assumir, que é muito importante. Né? Eu sempre procurei fazer isso com os meus filhos, faço ainda. Esse trabalho de ajudá-los, né? De forma, às vezes, enfática, a limitarem o tempo que eles ficam com esses aparelhos. E se você ainda não faz isso, uma das melhores recomendações que eu posso te fazer é você realmente estabelecer... Mas é assim, como eu falei para vocês, uma competição como a IMO, você vai ficar 4 horas e meia sem esse aparelho perto de você, só focado na prova. Então, você precisa de pelo menos isso. Pelo menos 4 horas e meia. O ideal seria perto de 6 horas, ter períodos de 6 horas seguidas sem acessar esse negócio. Todo dia. Para você realmente se concentrar e focar e criar esse hábito, que é o que você vai precisar durante uma prova dessa. Mas não só durante uma prova dessa, não. Depois, durante a sua vida, quando você estiver fazendo coisas extraordinárias. Né? Porque, no fundo, a gente estabelece essas metas altas, como ouro na IMO, 6 ouros na IMO, etc. Não é tanto por causa dessa medalha, tá? Porque, se Deus quiser, você vai ganhar uma medalha dessas de ouro na IMO, tá? Só imagina agora isso. Imagina você ganhando a sua medalha de ouro na IMO. Tá? O que vai acontecer? A sua mãe vai ligar para todas as tias, não é isso? Não é assim? Você vai virar, né, a estrela da família, certo? Vai ser aquela euforia. Durante quanto tempo? Durante quanto tempo vai durar essa festa? Responde aí para mim. Quanto tempo? 2 Uma semanas? semana. Máximo para mim uns 3 dias, 4 dias. Olha só, tá vendo? Alguns dias no máximo. O pessoal que falou 2 semanas, cara, tem família festeira mesmo, né? Você sabe que uma vez, alguém me respondeu 1 ano. Foi uma vez só. Nossa, hein? Ô tio, Mas tá enganado. Diga. eu acho muitas vezes, né? Dura assim por muito tempo, mas normalmente 2 meses assim. Se Nossa, for muito grande, é 2 meses. 2 Se for meses? grande, A sua família já ganhou o 2º lugar da história de eu fazer essa pergunta. Incrível, incrível essa capacidade de festeira. Mas o fato é, dura algum tempo, menos tempo. Com toda sinceridade, para a maioria de vocês, mesmo quem respondeu 2 semanas ou 1 mês, não sei o quê, não vai durar mais do que 2 ou 3 dias. Não dura. E tá certo que não dure, porque daqui a pouco seu pai está falando para você, mas vem cá, e a faculdade? E tal outra coisa? E aquilo lá? E aquele outro? Tem que ser assim. Né? Porque essas metas altas extraordinárias, a gente não as coloca ou não as persegue simplesmente para atingi-las. Nós colocamos essas metas altas extraordinárias para a gente se melhorar, para a gente realmente se tornar o que a gente pode ser. Porque nós devemos exigir de nós muito mais do que todo mundo em volta exige. Nós devemos, esse é realmente... De festa. Porque se você tem um grande talento e um grande potencial,
Isso não é para você ficar guardando para você, isso é para você colocar em prática e ser útil para o mundo, para as outras pessoas. Você precisa servir as outras pessoas com o seu máximo potencial. O mundo precisa de você. O mundo precisa de cada um de vocês. Então, cada vez que você fica perdendo tempo com coisa que não vai te acrescentar, você não está roubando esse tempo só de você, você está roubando esse tempo do que você pode ser e do bem que você poderia fazer ao mundo e às outras pessoas. Por favor, assuma essa responsabilidade. A responsabilidade de fazer de você, de fazer da sua vida algo extraordinário, não só para você, para a sua família, para quem está perto de você, para quem convive com você, para as pessoas que você é capaz de ajudar, que você é capaz de apoiar, sendo a pessoa ou profissional extraordinário que você pode ser. Olimpíada de Matemática Internacional, medalha de ouro, eu considero treinamento para a vida. Treinamento para você aprender a deixar de lado as coisas fúteis e aproveitar o seu tempo ao máximo e ser quem realmente você pode ser. Faz sentido? Então, de minha parte, é isso. Agora, estou à disposição para vocês me dizerem, fazerem perguntas, a gente conversar do que vocês tiverem vontade. Pelo que eu vi, a ordem seria João Vitor, Maria Clara, depois Valdemiro. Beleza. Vamos, João Vitor. Pode falar. Professor, uma pergunta. Eu Sim. nunca, eu ouvi muita coisa, muita pouca coisa sobre a IMO, então, mas eu quero saber como é que faz para participar, por exemplo. Ela é alguma seleção após a OBM ou, É isso aí, medalhista, perfeito, perfeito. Medalhista da OBM, tá? É convidado para o processo seletivo da IMO. todas as medalhas? Ou só ouro? Então, nível 3, qualquer premiação nível 3. Nível 2, em princípio, é ouro, mas um aluno com uma prata alta, nível 2, se pedir para participar do processo seletivo, provavelmente consegue também. Tá? Eu sempre recomendo aos meus alunos que eles participem o quanto antes. Pede autorização se precisar. Se deixarem você participar, vai lá fazer as provas para ir pegando essa experiência. Mas, em princípio, para IMO, é medalhista do nível 3 ou ouro do nível 2. Tá? Mas, com certeza, um aluno muito... Porque, olha só, houve aluno já na IMO com 11, 12 anos de idade, inclusive matemáticos famosos, que foram para a IMO com 11, 12... Hoje em dia, matemáticos famosos foram para a IMO com 11, 12 anos de idade. Tá? Houve um rapaz peruano, que inclusive acabou sendo meu aluno na FGV, na Fundação Getúlio Vargas, depois, que o Raul, que participou da IMO pela primeira vez aos 12 anos de idade. Então, o fato é, se você tiver nível suficiente para IMO, você vai acabar sendo convidado para o processo seletivo, ou você vai para participar e vai ser aceito. Mas o caminho é OBM, tá? Esse é o caminho principal. E o caminho para a OBM, imagino que vocês saibam, tem alguns caminhos. A Jacob Palhos é um caminho interessante que eu acho que mais gente deveria participar, e tem outros caminhos. Beleza, quem é o Outra próximo? pergunta, Maria professor. Clara. Maria Clara, vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Maria Clara. Eu gostaria de saber qual é a sua maior recomendação para conseguir medalhar na UBM. Ó, a minha maior recomendação eu acabei de dar, né? Seleciona aí períodos de 4 a 6 horas por dia, sem distrações. Tá? É verdade que um computador com o GeoGebra pode ser útil nesse seu tempo de estudo. Mas aí, deixa esse computador sem internet, por exemplo, para você vai abrir um GeoGebra para fazer um problema de geometria, né? Mas eu sei que às vezes não dá para ter esse período todo seguido, né? Se não der para ser seguido, tudo bem, você separa em
separa em períodos ao longo do dia. Mas é muito, muito importante você ter esse período sem distrações, tá? E aí, elaborando um pouco mais sobre isso, é legal você saber o que fazer nesse período sem distrações, né? Eu vou até... Deixa eu usar esse quadro branco aqui agora, que assim eu continuo olhando para vocês. No seu estudo é o seguinte, a prioridade número 1, e o pessoal falou aqui e falou bem, é resolver problemas. Talvez eu devesse colocar que o principal é não resolver problemas. Ou, vamos lá, tentar exaustivamente, isso ficou melhor, hein? Pô, vou guardar isso para mim, gostei. Tentar exaustivamente resolver problemas. Porque os problemas que mais vão te ensinar são os que você não vai conseguir fazer. E aí, não cometa o erro mais comum hoje em dia. Os alunos hoje em dia, com tanta informação na internet, ou outro motivo de você não ter internet perto, quando você estiver estudando. Mas mesmo assim, se você tiver um livro que tem a solução no livro, não olhe a solução, tá? Esse ponto é absolutamente fundamental. Não olhe a solução. Nunca, não é nunca não. Por pelo menos uma semana. Professor, quer dizer que eu vou ficar em um problema só a semana inteira? Não, não é isso que eu estou falando, tá? Varia. Não fica sempre no mesmo problema, não. Varia de problema. Tenta exaustivamente fazer algum problema. Não deu? Muda para outro, mas não vai olhar a solução desse problema que você tentou exaustivamente. Tenta, pelo menos, no dia seguinte, tenta de novo aquele problema que você não resolveu ontem. Tá? E vai guardando os problemas que você não conseguiu resolver para você tentar de novo. E, ok, depois de uma semana, você pode olhar a solução. Mas não olha logo. Por que isso? Tá? Fundamental você entender por que isso. Eu estou pensando, de fato, na sua medalha de ouro. Tá? Eu estou pensando no que vai acontecer com você durante a prova. Eu já falei do mau hábito do celular, né? Que você vai ter síndrome de abstinência durante a prova. Essa é outra síndrome de abstinência que você tem que evitar na prova, que é o hábito de você receber uma resposta externa rápido. Ah, detalhe. Esse não olhar a solução não é só dos problemas que você não conseguiu, não, hein? É dos problemas que você conseguiu também. Ah, eu estava esquecendo desse detalhe. Porque essa eu vou apostar e eu acho que eu vou ganhar a aposta. Todos vocês fazem isso. Quando vocês resolvem um problema, vocês olham na hora a resposta ou a solução. Estou errado? Tá certo. No meu caso, é verdade o que você está falando. Então, olha só, para de fazer isso. Não olha na hora. Se você resolveu, disse, resolvi, minha resposta é essa. Não olha na hora. Ah, mas eu preciso saber se está certo. Não faça isso. Você já entendeu por quê, não entendeu? Ó, imagina que você adquire esse hábito. Resolve o problema, confirma a resposta. Resolve o problema, confirma a resposta. O que vai acontecer numa prova? O que vai acontecer? Não, já acontece. Já acontece porque você já fez prova. Você já fez prova e já aconteceu isso. Pode me confirmar. Você fez uma prova, resolveu um problema, resolveu, terminou, achou a resposta. E você, em vez de ir para o próximo problema, você duvidou da sua resposta e ficou assim, ai, mas será que está certo? Durante a prova aconteceu isso com você. Diz para mim se eu estou errado, vai. Agora você também não está errado. Isso também sempre acontece. Eu sempre vou lá, eu descubro a resposta, né? Aí eu vou para a próxima questão, só que quando eu faço a próxima questão, eu fico assim pensando, cara,
Será que tá certo mesmo? Isso! Esse é o mau hábito de olhar a resposta logo que você termina de fazer o problema. Não faça isso. Faz o problema, anota a sua resposta. Seja organizado. Monta um caderno com os problemas que você está resolvendo e tentando resolver. E aí anota. Esse eu resolvi, achei tanto, deixa lá anotado. Esse eu não consegui, fui até aqui, deixa. E aí, uma semana depois, você olha. E aí, caramba, eu errei esse. Peraí, deixa eu ver por que eu errei. Tá? Mas não adquira o hábito de confirmar sua resposta imediatamente, porque você vai ficar viciado em receber respostas externas, confirmações externas. Isso vai te atrapalhar durante a prova, você não vai ter o melhor desempenho possível, tá? E aí, só depois, Tio, só estude, deixa eu só terminar essa resposta aqui. Só estude tudo bem. teoria depois de encontrá-la, teoria ou alguma coisa assim, encontrá-la de 3 a 5 vezes em problemas não resolvidos. Porque esse é outro erro que eu vejo o pessoal cometer. Não consegue resolver um problema, aí vai estudar a solução. Aí na solução aparece, sei lá, inversão, que é uma transformação geométrica. Aí o aluno vai e resolve, tem que estudar esse negócio de inversão. E aí pega um livro para estudar inversão, não entende direito, ou acha que entende, fica uma semana estudando inversão, e depois demora 2 anos até esse aluno ver outro problema que vai usar essa ideia de inversão. Tá? Então, antes de estudar uma teoria ou uma técnica, espera os problemas dizerem para você quais são as técnicas que você está precisando aprender. Depois de você tentar e não conseguir resolver 5 problemas de teoria dos números, e aí apareceu o conceito de congruência, aí você fala, poxa, preciso estudar esse negócio de congruência. Aí você vai lá e estuda. Tá? Foi uma resposta longa, mas a pergunta merecia. Próxima. O próximo vai ser o Pedro Ricota. Vai, Pedro. Em que ano a IMO começou a realizar suas provas? 1959. Caramba. Na época eram poucos países, eram 8 ou 9 países, mais do leste europeu, mas cresceu muito rápido. Agora E são essas quantos provas, as provas do início da IMO são muito, muito boas. Os problemas são mais fáceis do que hoje em dia. Mas são problemas criativos, instrutivos. Outro dia mesmo alguém me perguntou, Luciano, onde é que eu acho bons problemas assim, assim, assim? Eu falei, provas antigas da IMO. São muito boas as provas antigas, vale a pena olhar. Próxima Próximo é o pergunta. Lucas. Lucas, Aí, Fala, eu, tio, peraí, tio. É que onde eu tava falando aí, eu pedi pra falar. Mas tudo bem. Pode ser quem tá levantando a mão mesmo. Lucas, é sua vez. Eu queria saber duas coisas. Os países que conseguiram as pessoas e qual foi a quantidade de pontos mais alta do Brasil? Ó, eu não sei isso de cabeça, mas tem um site que se você digitar no Google IMO Official em inglês, né? Official tem 2 Fs. Se você digitar isso, tem um site com todas as estatísticas muito bem organizadas. Você vai encontrar tudo isso, né? Mas Estados Unidos, China, Coreia, Rússia, com certeza. Mas eu acho que Bulgária já conseguiu, eu acho que Romênia já conseguiu, mas eu não sei de cabeça não, eu posso estar enganado. E a maior pontuação do Brasil, na verdade, acho que a melhor colocação do Brasil foi 10º. 10º entre os países. Foi muito bom. Mas ainda vai melhorar. Murilo Mazola agora. Vamos lá, Murilo. Quais são as principais características dos seus alunos mais bem-sucedidos? Muito boa pergunta essa. Muito, muito, muito boa pergunta. Ó,
Característica número 1, não desistir. Porque eu lembro de vários alunos que chegaram em níveis mais altos do que os meus alunos mais bem-sucedidos, só que desistiram antes de chegar no topo. Nem estou dizendo que tiveram... Alguns podem ter tido bons motivos, tá? Nem sempre tem bons motivos. Mas a número 1 é não desistir, porque isso eu te garanto, mas eu te garanto. Eu lembro de todos, eu estou lembrando de vários agora aqui na minha cabeça. Todos eles tiveram quedas enormes. Aliás, falando sobre isso, olha que coisa incrível. Eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um aluno meu de 20 anos atrás ou mais. Hoje é um excelente profissional, tá trabalhando em São Paulo e tal. E ele nem me contou o que aconteceu, mas ele escreveu para mim o seguinte: pô, Luciano, tive algum sucesso do trabalho dele que ele teve agora, tá? Algum projeto que foi bem no trabalho, alguma coisa assim. Pô, Luciano, teve esse negócio aqui que deu certo. Pô, eu lembrei de você. Lembrei que você falava pra gente assim: olha, você vai ter decepções, e se é para ter decepções, tenha grandes decepções. Porque é isso que vai construir o seu caráter para você depois ter grandes sucessos. Pô, Luciano, eu lembrei de você aqui porque eu observo isso, eu observo que eu me atrevo, eu enfrento, eu vou em frente no que eu acredito, e às vezes não dá, às vezes dá errado e fica tudo muito ruim. Mas eu lembro disso porque, gente, para você ser extraordinário, você vai ter quedas extraordinárias. Não dá para ser diferente. Você vai ter decepções extraordinárias. E aí, quem insiste, quem não desiste, quem passa por cima e continua tentando, essa é a principal característica. E as outras eu acho que eu já falei, né? São pessoas que têm foco, que são capazes de deixar de lado as distrações, aproveitam bem o tempo, né? Essas são as principais características. Mas essa de cair, porque você tem que lembrar disso. Você vai cair. De fato, às vezes a gente escuta isso, né? Nossa, você está tentando fazer tal coisa? Não, tal coisa é muito difícil. Você não quer tentar uma coisa mais fácil? Por quê? Porque o pessoal tem medo de ter grandes decepções, entendeu? O pessoal tem medo, se eu tentar ter uma medalha de ouro na IMA, eu vou me dedicar muito, eu vou passar dias e dias, horas e horas estudando, me dedicando, me esforçando. E se eu não conseguir, a decepção vai ser grande mesmo, é isso aí. Tenha força de caráter para enfrentar grandes decepções, porque só assim você vai atingir metas extraordinárias. Excelente pergunta. Obrigado. Próximo. Sem Melissa é a próxima. procrastinação, né? Oi? Pode falar. Sem procrastinação, sempre seguir em frente. Meu pai sempre fala isso para mim. Sem procrastinação, é isso mesmo. A hora de fazer o que você sabe que tem que ser feito é agora, né? E sabe outra coisa legal? Sabe aquele vício, aquele mau hábito que você tem que está te atrapalhando? Sabe quando você diz assim para você mesmo: não, agora vai ser a última vez, né? Vai ser a última vez que eu vou exagerar no videogame. Sabe como é que é? Sabe qual tem que ser a última vez desse vício ruim, desse hábito ruim que está te atrapalhando? Sabe qual tem que ser a última vez? A última vez é a que já passou, percebeu? É essa. A última vez é a que já passou. Você já teve a última vez. Agora é focar no que você vai... Isso, no que a gente já falou aqui. Próximo, que o nosso tempo está apertado. Melissa, Tá. só Eu gostaria de falta dois, saber, tá? Beleza. eu gostaria de saber quais são as suas estratégias, durante a prova, principalmente da UBM e das seletivas. Ó, a estratégia é muito, muito simples também. Muito, muito simples. A estratégia é só pensar nos 3 problemas que estão lá. A sua cabeça não pode ficar ocupada em outra coisa. Isso parece bobo, mas não é. Tem muita gente que, durante a prova, tem momentos que, em vez de pensar nos problemas, pensa em coisas assim. Ai, já passou meia hora e eu ainda não resolvi o problema 1. E agora, será que eu vou conseguir
fazer? Será que não sei o quê? Ou, puxa, já tem 3 horas de prova, eu só fiz o problema 1 e um pouquinho do 2. Será que eu vou conseguir ganhar algum pontinho nisso que eu fiz no 2? Se eu ganhar esse pontinho, será que eu consigo beliscar uma medalha de bronze, não sei o quê? Ficar pensando isso durante a prova é suicídio. Tá? Então, durante a prova, você só pensa na matemática. E outra coisa, muita gente passa a prova tentando lembrar. Lê um problema. Ih, esse problema é de geometria. Tem não sei o que do ortocentro. Ah, eu lembro, tinha uma propriedade lá do ortocentro. Como é que era? Não, você não pode ficar tentando lembrar. Você tem que lidar com a realidade. A realidade é o problema que está na sua frente. Então, é um problema de geometria. Faz a figura e vê o que a figura está comunicando para você. Qualquer outro problema, faz exemplos, vê o que os exemplos estão comunicando para você. Não fica tentando lembrar. Tá? E tem só uma outra coisa que você pode fazer com o seu tempo, além de focar na matemática. Aliás, focar na matemática é isso. É focar no problema, na pergunta do problema, não em tentar lembrar o que você aprendeu. Não. Foca no que o problema está perguntando. E a outra coisa que você pode fazer com o seu tempo é descansar durante a prova. Porque durante 4 horas e meia vai ter momentos que você vai sentir a sua cabeça estourando e tal. Aí é momento de descansar. Mas aí descansar, você respira fundo, faz alguma técnica de meditação, faz uma oração, vai ao banheiro, bebe uma água, faz aquele lanche, mas tenta esvaziar a cabeça. É assim, ou você está colocando toda a sua energia para resolver os problemas, ou você está acumulando energia por breves minutos, são 2, 3 minutos, respirando fundo, rezando, ou meditando, ou acumulando força para jogar energia de novo na prova. E quando vier um pensamento que não seja essas coisas, um pensamento estúpido, do tipo, o que a minha mãe vai achar se eu não sei o quê, o que o outro... Poxa, aquele fulano ali do lado parece que está indo bem, ele não para de escrever. Tá vendo? É esse tipo de coisa que não pode acontecer durante a prova. E aí, isso vem para trás do que eu já falei, né? De você se acostumar a não ter distrações, largar o celular, não sei o quê, para você se acostumar a realmente ficar esse tempo focado. Tá? Estão muito boas as perguntas. Próximo. Valdemiro. Professor, eu queria saber como é que funciona o esquema de questões, o sistema de questões da IME, e o que mais dificulta durante as questões. O que mais dificulta durante as questões é o tipo de pergunta que eu vou dizer para você. Quando você souber a resposta para essa pergunta, você descobrir a resposta dessa pergunta, me conta, por favor. Tá? Eu vou querer saber também. Então, a principal característica dos problemas da IMO é que são muito criativos. E é necessário para entrar na IMO que o problema seja criativo, diferente do que já aconteceu. De vez em quando eles não conseguem e acaba aparecendo coisa parecida. Mas vários problemas, especialmente os mais difíceis, são problemas muito diferentes, que exigem muita criatividade. Né? Então, o que mais dificulta é isso, é você, por exemplo, achar que tinha que ter estudado alguma coisa. Eu vejo direto isso. Não, para resolver esse problema eu tinha que ter estudado tal coisa. Não. O problema está ali para ser resolvido com ideias simples. É verdade que tem problemas que são resolvidos com técnicas complicadas, mas todos os problemas que entram na IMO, eles só entram na IMO porque é possível resolvê-los com ideias simples. Então, o que dificulta, muitas vezes o que dificulta é você achar que precisa de algo mirabolante. Um hábito que eu adquiri, que eu sempre recomendo aos meus alunos quando você não sabe o que fazer, faz a seguinte pergunta: qual é a coisa mais simples que eu ainda não tentei? Qual é a coisa mais simples que eu ainda não tentei nesse problema? Isso vai fazer você acessar os seus recursos. Né? E como as questões são elaboradas, é um processo magnífico que eu precisaria de mais tempo, mas muitos problemas são enviados. Eu participei desse comitê seletor de problemas quando nós organizamos a IMO no Brasil. É um trabalho magnífico. A gente recebe
problemas do mundo inteiro, a gente fica estudando esses problemas e selecionando para montar um caderno de questões, que aí os líderes recebem esse caderno de questões e escolhem as 6 que vão fazer parte da prova. Tá? Eu resumi muito para você, mas é isso. As perguntas, como sempre, estão excelentes. Tá? Eu acho que tinha... Fernando e Marcelo também queria fazer alguma pergunta. Acho que a gente pode abrir rapidamente. É que lá na hora que eu pedi, você estava falando lá... Eu não lembro do assunto, era alguma coisa do tipo que eu vou falar agora, né? Tinha uma prova de português na minha escola, que, né, são todas as provas, né? Sempre tem o texto. Só que teve uma que era do Homem-Aranha, o texto. Aí, na hora de responder as perguntas sobre o texto, muitas pessoas foram se baseando pelos filmes, não pelo texto. Isso, tipo, é um exemplo, assim, de como as pessoas assim, não conseguem Se assim, concentrar na hora da prova, né? Concentrar, é isso mesmo. Excelente exemplo, gostei muito disso. Gostei mesmo, porque é isso. Na hora da prova, você tem que olhar, você tem que estar lá o presente, que você tem que ver, assim, a realidade. a realidade, onde é que tipo, a pessoa, ela sabe que a resposta está no texto, mas já que, tipo, ela viu ali a pergunta e ela já tem a informação aí na cabeça dela, só que muitas vezes essa informação não é a do texto. Como É verdade. que na verdade é o exemplo que eu acabei de dar, né? Que já que é do Ótimo exemplo. Homem-Aranha, muita pessoa na minha sala vai saber. Ótimo exemplo. Muito bom. Queridos, olha, eu não tenho palavras para agradecer, eu não vi o tempo passar, 1 hora é muito pouco para ficar com vocês. Eu espero ter outra oportunidade de conviver com vocês. Quem sabe, para a gente falar especificamente de matemática, podia ser legal, né? De repente a gente marca um encontro para resolver problemas mesmo de matemática, né? Eu ia adorar fazer isso com vocês, né? E me perdoem aqui a correria, a gente ficou vendo os dias que seriam melhores, né? Eu tinha uma quinta-feira, mas o Alex não podia. Aí hoje era um dia que eu conseguia fazer, mas aí eu tenho esse outro compromisso agora, eu realmente vou ter que sair correndo. Mas olha, eu agradeço demais. Eu fiquei encantado com essa interação. Vocês fizeram perguntas excelentes, comentários excelentes. Vocês estão de parabéns. Mas, por favor, saibam. Alguém falou do Homem-Aranha aí, ó. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Vocês já estão se destacando agora, isso quer dizer que vocês têm que batalhar ainda mais. Assumam, por favor, essa responsabilidade. Tenham a humildade de saber que, por mais que vocês tenham destaque, enfim, são sócios mirins da AEITA, que é fantástico, parabéns por essa conquista, mas, olha, quanto mais você alcança, mais exigência tem sobre você. Assuma, por favor, essa responsabilidade, porque nós precisamos de vocês, o mundo precisa de vocês, tá? Obrigado, tá, gente? Professor Luciano, muito obrigado aí pela palestra. Eu adorei, tá? Os pontos altos para mim ali foram a sua persistência, não desistir, e aquele quadro com aquelas 3 dicas lá, eu vou rever o vídeo para rever aquelas 3 dicas. Beleza. Pessoal, vamos agradecer o professor. Diga. Posso falar? Diga. Ô tio, eu vi aí o Matheus mandando um comentário pedindo para você fazer um Kahoot para a gente. O que Tá é bom, isso? um Kahoot para marcar alguma outra coisa, professor. Um Kahoot é uma votação eletrônica para ver quando eles têm tempo. Beleza. Tá bom, maravilha. Então tá bom, eu converso com ele depois, gente. Vamos liberar ele que ele tem um compromisso. Perfeito. Gente, desculpa sair correndo, mas é assim, a vida é assim. Queridos, foi muito bom, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Amém, Tá bom, até professor. mais. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado, professor. Muito obrigada, professor. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Tchau.